Bom dia, ou boa tarde, boa noite. Hoje a gente está inaugurando aqui uma série de vídeos que vou poder falar não só de literatura, mas também aí da importância da palavra, das possibilidades de trabalho que a palavra tem. E eu estou muito feliz de inaugurar essa série hoje então com a Pauline Gualberto Torti, é uma autora incrível aqui de Brasília. Ela que escreveu o Allegro Manotropo, que é um dos finalistas, foi um dos semifinalistas do Prêmio Oceano, participou da Movida Literária e foi uma das organizadoras do projeto, é super atuante aqui em Brasília, então tem se tornado um nome bem recorrente na cidade, está sempre nos eventos, nas palestras, nos lançamentos. A Pauline tem um programa literário também, lá na EBC, que é o Marca Página, e aí hoje a gente vai bater um papo aqui com ela então, para entender um pouquinho dessa posição como autora aqui na cidade. Então eu queria que você contasse pra gente, Pauline, como que é a sua relação aqui com essa produção literária em Brasília, se você já consegue furar um pouquinho o quadradinho, se já está conseguindo ir para outros espaços, se já está conseguindo se relacionar com autores de outros lugares, como é que fica essa produção atual? Então, Isabela, primeiro, obrigada pelo convite. Eu, desde que publiquei, como publiquei também por uma editora que não é daqui, que é o 8meio, que é uma editora carioca, eu sempre me mantive também um pouco fora da cidade, né? Participando da Balada Literária, lá em São Paulo, que é organizada pelo Marcelino Freire, de outros eventos. Tem uma relevância no cenário nacional, porque uma coisa que me preocupa um pouco é que nossos autores, embora muito bons, eles ficam ainda muito fechados aqui no nosso quadradinho, né? Acho que falta um pouco isso da gente conseguir transitar por outros lugares. Isso, e tem um diálogo também com os autores dos outros estados, né? Das outras capitais. E conhecer, ler esses autores também, né? Porque a gente quer... Você acha que assim, a gente está aberto justamente à produção que está sendo feita por agora, autores novos, autores jovens, não só da cidade, mas de outros lugares, ajuda realmente então a fomentar que mais autores possam produzir, que mais gente consiga entrar no mercado? Hoje em dia, publicar não é uma coisa tão difícil, porque você tem, primeiro, a possibilidade de fazer uma publicação independente, e segundo, você tem as pequenas editoras, né, que têm se destacado bastante no cenário, inclusive levando os grandes prêmios, né, e deixando as grandes editoras, às vezes, chupando o dedo. É verdade. Mas a gente tem um desafio que é ser lido, né? Publicar hoje em dia não é agora o nosso grande entrave. Chegar até o leitor. Exatamente. Convencer aquela pessoa de que, olha, não, o que eu tenho aqui, o que eu escrevi nesse livro pode ser interessante, você pode gostar, né? E eu vejo muito que às vezes a gente só chega a algum autor contemporâneo, algum autor novo que tem ganhado um prêmio. A gente vai nele, esse ganhou então o Prêmio São Paulo, esse foi finalista do Jabuti, e a gente acaba então não sendo tão receptivo a outros nomes. Eu fico pensando como então furar justamente essa bolha que coloca a gente para conhecer só os grandes, só os clássicos ou os pequenos que foram premiados. Porque também o prêmio, eu acho que é natural que a gente procure esses autores, porque o prêmio, de certa forma, ele endossa, né? Ele dá uma chancela, assim, olha, esse autor vale a pena. Muita gente publicando. Então, o que acaba acontecendo? Um autor iniciante, desconhecido, quando ele faz o lançamento, quem vai? São os amigos, os a família, o que é muito legal também, né? Só que quando você consegue, por exemplo, uma boa resenha, uma boa crítica, consegue alguma entrada, né, nos grandes prêmios ou nos eventos literários, as outras pessoas começam a prestar atenção, você entra nesse radar, né? É criar esse diálogo, né? Começar a criar o burburinho, talvez também, né? Porque pensa bem, assim, pensa em todos os livros que você tem vontade de ler. São muitos, e às vezes quando a gente para pensar, nossa, nem que eu viva 150 anos eu não vou conseguir ler tudo. Então, às vezes, você deixa de ler uma coisa que é muito boa porque você não tem referência nenhuma dela, né? Então, assim, o autor, ele tem que ser meio aquele vendedor de enciclopédia, né? Que bota a enciclopédia debaixo do braço, bate porta, bate na porta e fala, olha, esse daqui é meu trabalho. Acho que é um pouco, então, até de furar essa barreira de justamente ter o seu trabalho e querer mostrar o trabalho, querer levar inicialmente. Eu respeito muito essa atitude, assim, de um autor mais recluso, porque eu acho ela legítima também. Eu acho que, assim, se a gente fosse levar pela natureza das pessoas, a maioria delas ia preferir publicar e deixar o livro andar. Só que acontece que a gente tem muita gente publicando. E aí, como é que a sua cabecinha vai aparecer nessa maré, né? Nesse mar de escritores?
Então, às vezes, tem que botar a bunda na janela mesmo, não tem jeito. E hoje em dia, a gente falando até disso, de meu Deus, quantos livros tem aí pra ler? Eu tenho feito muito assim, separado, então tá, esses são os clássicos que eu vou deixar aqui, que eu quero Sim. ter na fila, esses são alguns grandes autores, esses são autores novos que eu quero chegar, e esse aqui são os livros feitos por mulheres, esses são os autores da cidade. Eu vou meio que deixando ali as categorias Eu na minha faço fila. isso também, é. E você tem essa preocupação hoje em dia de trazer mais para sua estante, por exemplo, livros escritos por mulheres? Ou você não tem muito isso de vou ler mulheres, vou ler autores homens, você vai chegando no trabalho, independente de quem escreve? Eu acho que essa acaba sendo uma aproximação mais natural. Eu não faço essa escolha de uma forma tão política, eu acho, mas acaba tem sido de uns anos pra cá uma escolha mais natural. Até porque eu quero saber quem são as mulheres que estão escrevendo, inclusive porque sou mulher também, né? Eu tenho lido bastante mulheres, mas não por acreditar que necessariamente um livro escrito por mulher vai ser melhor que um livro escrito por homem, ou que exista uma dicção feminina particular que me interesse, né? Não por isso, mas porque eu acho importante a diversidade do mercado editorial também, né? Então, me interessa ler autores negros, me interessa ler mulheres, me interessa ler autores e autoras LGBTs também, mas como me interessa também ler livros de homens brancos do Sudeste, do Sul, por que não? Sim. Né? E eu, na verdade, procuro olhar sempre um pouco mais para a obra do que para a trajetória do autor, embora muitas vezes a trajetória do autor seja relevante também, né? Por exemplo, não tem como você desconsiderar a trajetória da Conceição Evaristo, por exemplo, né? Então, uma autora que agora com 71 anos que começou a ser reconhecida dentro do seu próprio território. Isso, né, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Por que só agora? Né? Inclusive ela já levantou essa questão. Mas, eu não sei, eu quero que esse processo da inserção das mulheres na literatura, eu particularmente, quero que ele seja muito natural. É claro que nós, autoras, temos que ser aguerridas e ir para o front, para a batalha com os nossos livros, né? As editoras precisam também mudar um pouco a cultura delas em relação a isso, mas eu gostaria que isso fosse um processo orgânico, sabe? Eu acho que quanto mais amplo, quanto mais livre formos para criar e para ser e para fazer o que a gente tem vontade, melhor. Eu pelo menos penso assim. E você puxou a história do protagonista masculino no seu livro. Como que foi escrever, então, um protagonista masculino? É uma coisa curiosa, assim, porque eu pelo menos, li muitos textos que são narrados em primeira pessoa por homens. Portanto, essa é uma linguagem que acaba sendo um pouco natural pra gente, né? Mas eu adorei fazer isso, sabe? Porque você pode fazer qualquer coisa. A Sheila Manioto, que é minha amiga e uma das autoras que eu mais recomendo, autora do Desesterro. A Sheila, ela fala que escreve para ter um corpo mítico, né? Tipo, braços, 6 braços, 3 pernas, asas. E o meu corpo mítico, depois que ela me falou isso, eu pensei, o meu corpo mítico, nesse caso, pelo menos, foi um corpo masculino, né? Agora, o ser homem, por exemplo, eu imaginei, o Luiz Rufato, que é um autor que eu respeito e gosto muito, ele diz que nunca faz nenhuma pesquisa, nada. Eu não sou assim, mas... e ele dá muita importância ao elemento imaginativo, né? Na escrita, e eu acho que nessa questão de me imaginar como sentir, né? O sentir de um homem foi por aí. Tá? Bacana. Bom, acho que a gente já rendeu um bom papo. Ótimo. E aí eu queria então agradecer sua presença. Obrigada. Estou muito feliz aqui de ter começado com você. Espero ótimo. aí que a gente abra o caminho para outras autoras, outros escritores da cidade, para gente que produz, possa vir aqui conversar, para a gente trocar uma ideia. E aí antes da gente encerrar, então eu queria que você deixasse uma dica de autoras contemporâneas que você gosta por agora, que você poderia indicar para a gente ler. Claro, eu falei agora há pouco da Sheila Manioto, né, do Desesterro, que é um livro que foi super premiado e que é belíssimo, belíssimo. Trata de sertão e cidade, ser mulher e loucura, enfim, é um épico quase. E outro livro é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bey. A Aline Bey é minha amiga, eu fiz a mediação do lançamento dela lá na Flip ano passado, e estive com ela agora na Primavera Literária Brasileira na Europa. É uma grande autora, ela tem uma prosa em que ela mistura muito bem tanto texto dramático como poesia,
nessa prosa que é muito particular, assim, Peso do Pássaro Morto. Uma Chamba, da Gisele. Eu me esqueci agora o sobrenome da Gisele, gente. Mas aí a gente pesquisa e deixa no link aí. Vou deixar essas dicas de livro. Uma Chamba ganhou o prêmio Kindle ano passado. E eu gosto muito da Carol Ben-Simon também. A Carol Ben-Simon publicou agora o Clube dos Jardineiros de Fumaça, pela Companhia das Letras. Obrigada pelas dicas. Eu vou deixar então depois o link dos livros para o pessoal poder acessar. Perfeito. E obrigada de novo, Pauline. Gisele Mirabai, lembrei. Lembrou o sobrenome. Então, tá ótimo. Tá bom, obrigada Obrigada pelo Isabela. papo, Pauline. Obrigada, gente. Então, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.